Porque olha só, o conselheiro do presidente Lula e ex-presidente da Câmara, o João Paulo Cunha, avalia que o senador Flávio Bolsonaro é um rival mais difícil do que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessas declarações é o Matheus Dias, que está ao vivo no nosso 3 em 1. Matheus, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Cássio, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha aqui no 3 em 1. No caso, ele disse então, o conselheiro de Lula, ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, disse que Flávio Bolsonaro é sim um candidato mais difícil do que seria Tarcísio. Ele disse que não entendeu a comemoração por parte do Partido dos Trabalhadores. Ele justifica isso com 2 pontos. Ele disse primeiro em relação à rejeição. A rejeição a Lula e a rejeição a Flávio Bolsonaro são rejeições que, segundo ele, já são precificadas. Quem é contra Lula já é contra Lula e vai continuar sendo contra de qualquer jeito, assim como Flávio Bolsonaro. Quem é contra Flávio Bolsonaro, no caso, ele diz que qualquer feito durante a campanha ou qualquer dado de governo, números de governo, não alteram essa questão de relevância em questão de críticas, em questão de quem é contra, oposição. Já Tarcísio não tem esses números muito bem definidos na visão de João Paulo Cunha, como ele disse na entrevista ao Estadão. Disse que como Tarcísio não é um candidato tão conhecido pelo Brasil inteiro, ainda poderia cometer erros de campanha que fizessem a rejeição dele ser até maior que a de Flávio Bolsonaro, na visão do conselheiro de Lula. Então ele citou que governadores, um segundo ponto que para ele também é relevante, que governadores do estado de São Paulo não têm um retrospecto muito positivo na eleição presidencial. Ele citou José Serra e também citou o caso de Geraldo Alckmin, ambos na época do PSDB. Disse que, segundo ele, Flávio Bolsonaro vai ter uma eleição com Lula, sim, pau a pau, palavras usadas por ele, mas que se a campanha de Lula for feita da maneira correta, sem muitos erros, o presidente vai conseguir a reeleição. Por fim, disse que faltou tempo, ou faltou, na verdade, planejamento para o PT ter se aproximado mais de partidos do Centrão durante este momento. Se isso tivesse sido feito no ano passado, talvez agora a diferença seria ainda maior. Mas o PT, mesmo tendo esse DNA de esquerda e sendo obrigado a manter esse DNA, deve sim correr atrás agora de mais aliados ao centro para garantir essa vitória, viu, Cássio? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos repercutir então essas declarações de João Paulo Cunha, conselheiro do próprio presidente Lula, dizendo que Flávio Bolsonaro é um rival mais difícil que Tarcísio de Freitas. E por que isso, gente? Fábio Piperno, quero te ouvir porque quando havia uma expectativa de quem seria o grande candidato da direita, de certa forma, alguns integrantes do PT, alguns aliados do presidente Lula, cresceram a voz dizendo, olha, o próprio presidente Lula havia afirmado, muito melhor enfrentar o Flávio do que o próprio Tarcísio. O próprio presidente Lula teria dito isso até uma forma de provocar a direita, porque ele tinha essa predileção para enfrentar o Flávio. Só que João Paulo Cunha trouxe, pelo menos, um outro cenário. O índice de rejeição de Flávio Bolsonaro já está precificado. E o governador Tarcísio de Freitas não é conhecido nos diferentes cantos do Brasil, ou seja, ele poderia ter uma rejeição ainda maior ou um poder de penetração menor, o que Flávio Bolsonaro tem devido ao seu DNA, devido à sua digital e o seu sobrenome. Como é que você analisa essa comparação que o ex-presidente da Câmara fez? Ele falou o óbvio, falou as coisas que a gente fala aqui desde novembro, quando começou a se falar do Flávio Bolsonaro, porque quem tem o sobrenome Bolsonaro é o Flávio. Começou com índice de rejeição alto. Uai, mas também vai ter um índice de aceitação alto. Ele vai ter exatamente, ele vai chegar ao mesmo nível, ao mesmo teto eleitoral do pai dele. Quem é Bolsonaro vota no pai e vota no filho, ponto. Essa história de que o Tarcísio pode ser um candidato mais difícil, porque tem um índice de rejeição menor e tal, isso aí era para Faria Lima, isso aí era para um ou outro aí do Centrão e tal. Mas esses caras não ganham eleição. Quem ganha eleição é o político que domina o jogo, que domina lá o seu segmento político, que é o caso do presidente Bolsonaro em relação à direita. Eu, repito sempre, faço comparação todo dia com a história das franquias. Ele é o dono da franquia Bolsonaro. O governador Tarcísio é apenas um franqueado. Então, se o dono da franquia não quiser participar, algum desses franqueados vai acabar também com o tempo, acabaria com o tempo, herdando esse eleitorado todo. Mas
o verdadeiro dono desse eleitorado é o presidente Bolsonaro. É o sobrenome Bolsonaro. Então, Flávio vai ser, sim, um postulante duríssimo, um candidato competitivo. Ô Gani, inclusive o próprio João Paulo Cunha, ele fez uma comparação dizendo que todos os governadores do estado de São Paulo que tentaram, ou pelo menos foram postulantes, né, uma disputa presidencial, perderam. Aí citou, me ajuda aqui, João Dória, o José Serra, Geraldo Alckmin, o Serra 2 vezes, o próprio Covas. Exatamente. Duas cada um. Mas só de São Paulo, Covas, Alckmin, Serra, o João Dória, enfim. E o Tarcísio seria aí o quinto ou sexto nome a concorrer. E acabou alegando justamente isso, que São Paulo tem ali, claro, um potencial muito grande, é o maior estado, tem o estado mais poderoso, o maior colégio eleitoral, só que quando se trata de Brasil, Tarcísio não é uma figura nacionalmente conhecida como o presidente Lula e como toda a família Bolsonaro. Pois é, o Tarcísio, ele teria 2 desafios, né? O primeiro desafio é se tornar nacionalmente conhecido. É muito a imagem ligada a São Paulo e a imagem de um técnico. E quando a gente fala... e aqui eu acho bom essa imagem de um técnico, mas quando a gente fala em eleição presidencial, você precisa também de uma imagem mais popular. E aí é claro que o sobrenome Bolsonaro é muito forte. O outro ponto é que o Tarcísio tinha uma resistência por parte da direita que não enxergava ele ali como uma direita puro sangue. Então, talvez seria também difícil conquistar este eleitor. O Flávio Bolsonaro é o contrário, né? Ele já tem o DNA ali do pai. Talvez o esforço que ele vai ter que fazer é mostrar que ele é mais da composição, mais um articulador e que não é tão reativo quanto o pai dele, justamente para conquistar esse voto do eleitor de centro-direita. Agora, tem alguns temas aí que para o Flávio Bolsonaro a bola está pingando para ele chutar para o gol. E que o pai dele, na eleição de 2018, surfou muito bem. É segurança pública. Dá para o Flávio Bolsonaro explorar isso muito bem. A direita tem muito mais facilidade com este tema do que a esquerda. O pai dele, o Bolsonaro, em 2018, soube explorar este tema e está aí. Tem uma baita crise de segurança pública no país. E um outro tema, a gente fala também, né? A gente sempre fala de segurança pública e economia, custo de vida elevado, mas tem um outro tema que poderá entrar para valer na eleição de 2026, Cássio, que é a corrupção. Era um tema adormecido, mas em 2018 foi um tema crucial para a eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro conseguiu capitalizar, né? Conseguiu pegar esse sentimento da população cansada da corrupção de Brasília, dos poderosos, e ele se vendeu ali como candidato que era contra a corrupção, contra o establishment, contra o estamento burocrático. Flávio Bolsonaro, se souber explorar o caso do Master e também o caso do INSS, mais segurança pública, tem uma avenida aí que dá para ele ganhar a eleição de 2026. Claro que o tema corrupção sempre é muito importante na discussão nacional, porque caso você consiga evitar a corrupção, você consegue destinar recursos para outros setores, por exemplo, para a saúde, para a educação, para a própria segurança pública e, é claro, evitar o dinheiro concentrado nos bolsos aí de quem está desviando este dinheiro.